Queridos, bom dia, graça e paz, amém? Amém! Que bom, graças a Deus por você estar mais uma manhã na presença de Deus. Quero convidar você que está aqui no templo a se colocar sobre os seus pés. Já tivemos o nosso momento de comunhão. Agora vamos estar adorando, exaltando o nosso Deus. Queria que você, com todo carinho, como o costume dessa casa, procurasse alguém, duas ou três pessoas que comemos, desse aí mais a paz do Senhor para ele, para ela. Vamos estar juntos, adorando, exaltando o nome do nosso Deus. Isso, esse momento de comunhão é fundamental para que Cristo faça presente, para que o Senhor venha estar em nosso meio. Exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos
dia a palavra do Senhor liberou sobre a sua vida. A palavra já foi liberada, já está no mundo espiritual, ao seu tempo, no cumprimento do Senhor. A palavra que já foi liberada, ela vai se cumprir. Diga aí para pelo menos duas pessoas: você tem uma palavra. Você tem uma palavra. Diga, você tem uma palavra. E é nela que você precisa se agarrar. É nessa palavra. Diga, não se agarre ao problema. Não se agarre a momentos ruins. Essa crise vai passar. Esse momento vai embora. Diga, mas a palavra, ela vai permanecer. Você está debaixo de uma palavra, meu irmão. Você está debaixo de uma promessa. E foi Deus quem liberou para a sua vida. Você está de posse dessa palavra, por favor, aplauda bem alegre aí, bem feliz, ao nome do nosso Deus. Toma o teu assento aí, adorando a Deus aí no teu lugar. Aleluia, Jesus. Nós estamos felizes e honrados, né? De termos sido levantados pelo Espírito Santo para estar na presença dele. Glória a Deus. A gente poderia estar em qualquer outro lugar, É, Jesus. mas nós decidimos ouvir nessa manhã o brado, o som da voz do Espírito Santo, nos trazendo essa manhã, porque nós precisamos de poder, igreja. Nós precisamos da unção do Senhor. Nós estamos em guerra, nós estamos em batalha como igreja, como chefe de família, como sociedade. Nós estamos em guerra. E sem a presença do Espírito Santo, sem o poder de Deus, a gente não consegue permanecer. Por isso que quando você tem tempo, meu irmão, corre para o altar do Senhor. Corre para a presença do Pai, seja no teu quarto, seja no teu carro, seja lavando a tua louça, seja trabalhando, seja dentro de uma condução. Mas quando você sentir a necessidade, fale com o Senhor, porque Ele quer te ouvir e te alcançar com o seu poder. Vamos receber a palavra do Senhor nessa manhã, mais uma vez. Tenho certeza que o Senhor, Ele vai falar conosco, como já tem falado aqui, todos os cultos, e não será diferente hoje. Você está com o coração aberto aí para receber a palavra do Senhor? Glória a Deus. Feche os teus olhos, cubra suas cabeças, tendo as suas mãos aqui para frente. Senhor Deus, queremos uma vez mais, Pai, ouvir a Sua voz, através da Sua palavra. Use a Tua filha como tem usado todas as vezes que está de posse desse microfone. Abra o nosso coração, abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós recebamos aqui a Tua palavra, através da Sua voz, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Estou feliz de poder ter essa oportunidade de trazer a palavra do Senhor nessa manhã para as nossas vidas, para as nossas vidas, para os nossos corações, né? Grande é a responsabilidade que nós temos quando nós ministramos a palavra do Senhor, porque nós somos dependentes do Senhor para poder estar dando uma palavra que venha diretamente do céu para os vossos corações, porque não é aquilo que nós queremos falar, mas é o que o Senhor deseja falar para a sua igreja, né? Eu queria pedir os irmãos, antes de abrir a Bíblia, se puder acender a luz lá de trás, porque eu estou com óculos em casa, eu esqueci, então estou um pouquinho sem enxergar, está embaçado.
E também eu queria contar uma experiência antes de pedir para os irmãos abrir a Bíblia. Eu tive essa madrugada, com o Espírito Santo de Deus. Essa madrugada eu estava dormindo tranquilamente, até que então o anjo do Senhor me despertou por volta de umas 3h33 da manhã. Quando eu olhei no celular a hora, eu me levantei e falei, que horas que são? Aí eu olhei no celular, era 3h33 da manhã. Aí eu queria falar com o Senhor. Na verdade eu queria voltar a dormir, mas eu estava sem sono, porque o anjo do Senhor, quando nos desperta, ele tira o sono. Ele tira o sono por completo. Por mais que você esteja cansado, cansada, você fica sem sono. E aí eu fui para a varanda, fiquei olhando, sacolando, não tinha ninguém. Aí eu olhei para o céu, comecei a falar com o Espírito Santo de Deus. E quando eu comecei a falar com o Espírito Santo de Deus, eu achei que eu que ia falar com ele, mas foi ele quem falou comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu olhava para o céu e ali de repente eu abaixei minha cabeça, o Espírito Santo me trouxe à memória algo em que eu vivia no mundo. Quando eu não servia ao Senhor, em que eu ia para bailes funk, muitos não conhecem muito aqui a minha história, eu já contei lá na consagração, eu ia muito para bailes, baile de favela, baile funk, ferroviário, já fui para o Tamoio de São Gonçalo, fui para vários bailes de favela. E numa dessas vezes, contar uma experiência que antes de falar com o Espírito Santo apareceu no meu coração. Antes de eu conhecer o pastor João, eu estava num baile funk. Eu estava no segundo andar, e eu estava sozinha. E eu olhava para baixo, assim, eu via aquela multidão dançando. E as lágrimas desceram no meu rosto. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? E ali o Espírito Santo de Deus, ele já desde aquele dia em diante, eu tive encontro com o Espírito Santo de Deus e que eu nunca mais pisei em um baile. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor já estava me preparando para mim poder conhecer o meu esposo. E ali o Senhor já estava me lapidando. Aí nessa madrugada, eu estava ali na varanda e o Espírito Santo falou comigo, eu abaixei a cabeça, o Senhor falava comigo, me fez lembrar que quantas vezes, irmãos, eu saía de dentro de um baile funk triste. Por que eu saía triste? Porque eu falava assim, já acabou, sabe, aquela coisa assim, que saudade, já acabou aquela coisa, aquele desejo, sabe, tipo assim, já acabou, eu suspirava, o Espírito Santo me trouxe à memória, sabe assim, eu suspirava e falava assim, já acabou, meu Deus, foi uma experiência tremenda que eu tive essa madrugada, e o Senhor falava assim comigo, quantas vezes, na igreja, na casa do Senhor, a gente olha pro relógio, vê que horas que vai acabar, a gente fica com vontade logo de ir embora para casa, e o Senhor me trouxe à memória, irmãos, quantas vezes eu saía de dentro de um baile funk, às vezes já amanhecendo, o dia era 5h pouca da manhã, eu indo para casa, sabe, triste, eu não estava cansada, eu não estava, sabe, assim, com vontade de chegar em casa, eu estava com vontade de permanecer naquele baile, e eu suspirava fundo, sabe, assim, com desejo de continuar naquele baile funk, continuar na presença de Satanás, e eu suspirava fundo pelo final de semana, e foi uma experiência tão profunda que eu tive essa madrugada com o Espírito Santo de Deus, que só quem já pertenceu a esse mundo e que sabe o desejo que é da gente permanecer nos lugares, da vontade que dá de continuar, da tristeza que
mas que o Espírito Santo, irmãos, ele falou poderosamente ao meu coração. E eu sinto até agora, sabe assim, uma presença real do Espírito Santo, trazendo à minha memória desses momentos tão pesados, tão ruins, que eu não entendia, sabe? Às vezes eu chegava num baile funk de favela, eu via gente caída com overdose no chão, eram coisas terríveis, pessoas, sabe, se drogando a noite toda. E eu ouvi essa madrugada, ali na Via Light tem uma lanchonete assim de esquina, que aquilo ali tá horrível. E de lá de casa deu para escutar assim de longe, sabe, as batidas. Eu falei, misericórdia, quantas pessoas essa hora estão lá nesse momento. Comecei a interceder pelos jovens, sabe, porque ver minha filha dentro de casa dormindo à noite e ver jovens se perdendo. Agora tem uma nova droga que saiu, né, tal de K11, K9, não sei, uma droga da morte, onde os jovens ficam como zumbi, tirada do sapo, um negócio assim que eu estava vendo na reportagem, e é terrível, irmãos. Abra, por favor, 1 Crônicas. Meu Deus, não é que Só Deus que resgata, irmãos, a nossa vida do pecado. É só Ele. Só o Espírito Santo. Foi uma experiência surreal que eu tive com o Espírito Santo. Aí quando eu fui deitar, falei que meu esposo estava orando. O Espírito Santo ele tem me despertado. 1 Crônicas, capítulo 13. Vê se tem aí para mim na minha bolsa uma toalha que esqueci de pegar. glória, 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 glória. Aleluia. Obrigado, Deus. Que nós venhamos valorizar a presença do Espírito Santo. Fiel, Deus. Porque quando nós andávamos nas garras de Satanás, não tinha tempo ruim, né? Não tinha tempo ruim. Fazia sol, fazia chuva, a gente estava, né? A gente ia, a gente media esforços. Eu queria falar um pouco sobre a vida de Obed-Edom. Foi alguém que teve um encontro com a arca, e a arca fez mudança na vida dele, porque ele soube aproveitar a oportunidade. Diz assim o versículo 14, 1 Crônicas 13, 14. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Amém? Aleluia. Ele soube aproveitar, né? Como eu estava falando com os irmãos, Obed-Edom ele soube aproveitar essa oportunidade que a arca entrou dentro da casa dele. Ficou 20 anos na casa de Abinadab. E se a gente for olhar na Bíblia, a gente não vai encontrar milagres acontecendo na casa de Abinadab. Por 20 anos a arca permaneceu lá, sem um milagre ter acontecido. Mas por 3 meses, milagres tremendos aconteceram dentro da casa de Obed-Edom. A igreja pode dar uma glória? Há um ditado, né? Há um provérbio, se não me engano, chinês, que diz que 3, né, coisas, eu até anotei, diz assim, deixa eu ver se eu vou achar aqui. O provérbio que diz assim: há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Então a flecha lançada você não consegue mais pegar ela de volta, porque já foi lançada. A palavra falada também você não tem como, rebobinar e engolir a palavra, e nem a oportunidade perdida. Passou, já era. Foi assim que aconteceu com Abinadab. 20 anos ele perdeu a oportunidade de ter milagre
Obed-Edom por 3 meses conseguiu, ele aproveitar a sua oportunidade. Milagres aconteceu, e abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Mas não parou por aí, ele não foi só abençoado. O que eu queria focar nessa manhã com os irmãos é que ele foi tremendamente, vamos dizer assim, não só abençoado, mas ele foi tremendamente também esperto, porque ele não só se contentou em ter a arca na casa dele, mas ele também cresceu espiritualmente. A casa dele foi abençoada, mas ele cresceu espiritualmente. Se os irmãos estiverem com a Bíblia aberta, aí vocês vão ver em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 18, vai dizer assim, 15, 18, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz: o crescimento de Obed-Edom, e com eles e seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Bebê, Jaziel, Zemiramote, Jeiel, Uni, Eliab, Benaia, Maacéias, Matitias, Elifereu, Emiquinéias e os porteiros, Obed-Edom e Jeiel. Olha só o crescimento espiritual. Ele não se contentou em ficar sendo só abençoado com a arca em sua casa, mas ele teve a oportunidade e não perdeu a oportunidade de crescer. Cresceu, ele foi porteiro. Depois que a arca entrou na vida dele, ele não foi mais o mesmo, sabe, Paulo Henrique? Ele não se contentou em só ser abençoado. Porque quando a gente entra na presença do Senhor, Eliane, tudo muda. A gente cresce espiritualmente, a gente, depois de ser ele saiu do anonimato e passou a ser porteiro. Tudo isso foi através da arca na vida dele. E não só se tornou porteiro, ele queria ficar tão perto da presença de Deus, ele queria, mesmo nem que fosse ser porteiro para poder pelo menos olhar a arca, Ele se tornou também músico. Olha o crescimento que Obed-Edom foi tendo com a presença do Senhor. Ele teve a oportunidade de crescer e ele agarrou a oportunidade. Às vezes nós temos a oportunidade de crescer, irmãos, dentro da presença do Senhor e não valorizamos, nós desprezamos a arca do Senhor, a presença do Senhor, Mas Obed-Edom, ele foi só crescendo na presença do Senhor e se tornou músico. Está lá ainda no capítulo 15, no versículo 21. Novamente, Matitias, Elifereu, Miquinéias, Obed-Edom, Jeiel e Azazias, com harpas em voz de baixo para conduzir o canto. Olha o crescimento, olha a evolução, Era um homem que não tinha na história da Bíblia, de repente, ali Uzá tocou na arca para poder a arca não cair no chão, ele toca na arca para amparar a arca. Aí de repente a arca é colocada dentro da casa dele, aí de repente a casa dele é abençoada, aí ele não só se contenta com a vida dele ser abençoada, o que ele faz? Você porteiro, que aí pelo menos porteiro, da frechinha da porta eu posso olhar a arca e estar próximo da arca. Aí ele não se contentou em ser porteiro, ele falou, eu quero fazer mais na presença do Senhor, vou ser músico. Louvado seja o nome do Senhor, crescimento espiritual. Depois de músico, ele se tornou também o guardião da arca. Está lá no versículo 24, ainda no capítulo 15. 24, Sebanias, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benaia e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. Obed-Edom e Jeias eram guardas da arca, guardião, aquele que guardava, que protegia, que zelava, porteiro, músico, guardião, crescimento espiritual. Não se contentou somente
rompeu ou não rompeu? Oh, meu Deus! Louvado seja o nome do Senhor. De guardião, ele se tornou ministro. Ele era músico, sim, mas ministro é diferente de músico. Ministro de adoração, liderado por Asaf, né? Então, ele de guardião, ele vai se tornar um ministro de adoração liderado por Asaf. Está lá em 1 Crônicas, pula um pouquinho, para o 16. Versículo 5. Só a última parte, para a gente não ler tudo. Obed-edom e Jeiel com alaúdes e harpas. E Asaf fazia ressoar os símbolos. Mais crescimento espiritual, né? Oportunidade que não se perdeu. Ao contrário de Abinadab, que ficou 20 anos a arca na casa dele, e a gente não vê nada acontecendo na casa de Abinadab, não é verdade? Meu Deus! Depois de ser, né, liderado por Asaf, de liderado ele passa, né, a ser ministro. Ele era liderado por Asaf, agora ele não é mais liderado, agora ele já está sendo um ministro. Está lá ainda no capítulo 16, versículo 37 e 38. Ele se torna um ministro de 68 pessoas. Olha lá o versículo 37. Então Davi deixou ali diante da arca da aliança do Senhor a Asaf e seus irmãos para ministrarem continuamente perante ela, segundo se ordenara para cada dia. Também deixou a Obed-edom com seus irmãos em número de 68, a Obed-edom, filho de Jedutum, e a Osana para serem ministro, porteiros, aqueles que estão com a responsabilidade de ministrar, de guardar, de proteger. Se tornou também tesoureiro. Quantas coisas aconteceu na vida de Obed-edom por causa de uma oportunidade, né? Deus, ele não faz se a gente não segurar certas oportunidades que acontecem nas nossas vidas. Se a gente não quiser, irmãos, olha só, romper, a arca só vai trazer bênçãos, mas a gente não vai romper, né? E Obed-edom, ele não só quis as bênçãos, mas ele quis romper também na sua vida espiritual, ele quis crescer. Porque quando as pessoas chegam na presença do Senhor só querendo as bênçãos, né? Ele poderia receber por 3 meses a bênção na casa dele, simplesmente, e parar por aí. Mas a história dele continuou. Porteiro, guardião, né? Foi ministro, foi liderado por Asaf. Depois de liderado, ele foi o ministro. Louvado seja o nome do Senhor. Foi tesoureiro. Lá em 2 Crônicas, capítulo 25. Crônicas, capítulo 25, apenas o versículo 24, diz assim: tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus, como Obed-edom, e os tesoureiros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria, se tornando um tesoureiro. Desde o dia em que a arca do Senhor passou a fazer parte da vida de Obed-edom, ele não foi mais o mesmo, né? Quando a arca passa a fazer parte da nossa vida, a presença do Senhor, né, que a arca simbolizava a presença de Deus. Eles reverenciavam a arca, irmãos, como se fosse o próprio Deus. Para eles era o próprio Deus a arca, né? Então ele nunca mais foi o mesmo. Desde o dia em que ele teve encontro com a arca, ele poderia dar por satisfeito só ter as bênçãos do Senhor, né? Mas não parou só por aí.
ele foi crescendo, 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 crescendo e crescendo. Crescimento espiritual. Foi trabalhando para o Senhor, foi sendo porteiro, começou de baixo, né? Porteiro, aí depois foi músico, foi guardião, foi várias coisas. Mas o importante, irmãos, é que ele aproveitou essa oportunidade, ele rompeu com essa oportunidade que ele teve na vida dele. Nós não podemos desperdiçar certas oportunidades, porque elas jamais voltam. Tem oportunidades até que voltam, até que o Senhor permite que bate na porta. Mas tem oportunidades que jamais elas vão voltar. Tem oportunidades que você vai até se lamentar. Poxa, eu poderia ter aproveitado aquela oportunidade, não aproveitei. Foi assim que aconteceu com Obed-Edom. Ele de repente pensou: eu nunca mais vou ter a arca na minha casa. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter ela perto de mim, estando perto dela na casa do Senhor, na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Para cada momento vivido também, para cada momento que Obed-Edom viveu na presença do Senhor, ele teve um filho. E cada filho dele tinha um significado na presença do Senhor. Depois vocês vão ver lá em 1 Crônicas, capítulo 26, os nomes dos filhos de Obed-Edom. Semaías significa ouvido por Jeová. Josabade, Jeová quem me deu. Outro filho que ele teve, Joá, que significa Jeová é o meu irmão. Que coisa linda, né? Que experiência. Cada filho que ele foi tendo foi uma experiência que ele foi tendo com o Senhor, com a arca. Zacar, ordenado, ele tinha sido também ordenado para o ministério. Então tudo que ele viveu na presença do Senhor, ele foi colocando o nome dos filhos dele. Natanael, meu amigo é Deus. Amiel, existe recompensa. Glória a Deus. Para nenhum trabalho feito na casa do Senhor é em vão. Isacar, portador do salário. Ele tinha sido tesoureiro, Peuletai, salário. Louvado seja o nome do Senhor. E por último, irmãos, eu queria que vocês abrissem lá em 1 Crônicas, capítulo 26. Deixa eu ver se 1 Crônicas 26. Versículo 4 e 5. Esse aí é os filhos dele. São os filhos dele. Pula para o 6 e para o 7. Também o seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Está falando aqui dos filhos de Obed-Edom. Toda a geração dele foi abençoada. Uma posição que ele teve na casa do Senhor fez com que toda a sua geração fosse abençoada. O versículo 7 de 1 Crônicas 26 diz também assim: os filhos de Semaías, Otone, Rafael, Obed e Eusabade, cujos irmãos Eliú e Zemaquim eram homens valentes. Ao versículo 8: todos estes foram os filhos de Obed-Edom, eles, seus filhos e seus irmãos, homens capazes e robustos para o serviço ao todo. 62. Foram todos eles foram abençoados, irmãos. Foi algo que o Senhor palestrou no meu coração para dizer para os irmãos que existem coisas que nós fazemos na presença do Senhor e que a nossa geração vai ser alcançada pelo nosso posicionamento. Às vezes a gente não dá conta, não se dá conta. Tudo que a gente faz aqui na presença do Senhor, lá na frente a gente vai colher. E às vezes a gente olha nossos filhos pequenos, mas a palavra do Senhor diz que ensina o menino o caminho que deve andar, para que quando ele crescer não venha se desviar dele. Foi o que Obed-Edom fez. Se posicionou na presença do Senhor. E o seu posicionamento estendeu para toda a sua geração.
Então, tudo que você faz hoje, né, não vai vir só para você, vai alcançar toda a sua geração. E eu queria agradecer a oportunidade, mas eu queria pedir, se pudesse, colocar aquele hino, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Foi assim que aconteceu na vida de Obed-Edom, né? Aleluia. Ele pisou no Santo dos Santos e depois disso ele não soube mais viver em outro lugar. A arca fez uma grande diferença na vida dele. Se irmãos puderem fechar os olhos, meditar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu me rasgo por
aproximar da presença do Senhor, não só pelo que o Senhor pode oferecer, mas ele quis crescer espiritualmente, ele quis fazer, Senhor, algo na tua casa, na tua presença. Ele quis ser grato por tudo que o Senhor fez na casa dele por 3 meses. Oh meu Deus, e as bênçãos do Senhor se estendeu por toda a geração de Obed-Edom. Todos os teus filhos foram homens valentes, homens prontos para o serviço da casa do Senhor, homens que guerrearam, que foram robustos. Oh meu Deus, que nós venhamos, ó Pai, enxergar lá na frente, Senhor, a nossa família sendo alcançada pelo nosso posicionamento, a nossa casa, Senhor. Oh Jesus amado, que o Senhor possa nessa manhã renovar nossas forças, Senhor, renovar a força da sua igreja, Senhor. Renova, Jesus querido, que nós venhamos estar, Senhor Jesus, na mesma posição que Obed-Edom teve, a oportunidade, Pai, de estar com a tua presença. Muito obrigado, Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Olha para você investir uma palavra no nosso coração nessa manhã. A gente precisa de poder. A gente precisa da presença de Deus. E tudo que foi dito aqui nessa manhã, eu fiz algumas anotações aqui e eu conversava com o Tiago lá embaixo, bem rápido, com poucas palavras, porque a pastora acabou de ministrar aqui em cima. Eu não sabia o que era ele pregar, qual o texto seria, qual palavra que seria, mas eu falava para o Tiago o seguinte, que a gente não podemos regredir. A gente tem que estar sempre avançando. Já está aqui de prova ali. A gente não pode regredir. A gente não pode começar bem e terminar mal, ou regredir, ou parar onde nós começamos. Ele estava contando alguma dificuldade em relação à cantina. Ele tem criado caminhos para poder progredir. Poderia regredir ou poderia parar onde está, mas não. Está entendendo que precisa avançar, precisa crescer, porque nós somos tendenciosos a isso, irmãos, a colocarmos as mãos nas coisas e não concluirmos, e não avançarmos, e não progredirmos. A gente vem e estaciona naquilo que Deus confiou a nós. Obed-Edom não, ele recebeu a arca, que é a presença de Deus, na casa dele. Ficou apenas, sabe quantos meses lá? 3 meses. Havia ficado 20 anos na casa de Abinadab. E depois de 20 anos, a presença ser levada embora, o cara não sentir falta da presença, não fazer nada para poder ficar perto da presença. E se bobear, a gente também fica assim. Uma semana a gente vem firme, sente a presença, na outra semana não querendo mais participar de nada, não querendo colocar mais a mão em nada. É uma instabilidade espiritual que só Jesus. E nós precisamos ter essa progressão, esse avanço. Não deixar, meu irmão, que as situações difíceis, que os momentos difíceis que você possa estar atravessando, tirar a tua motivação da presença de Deus, tirar a tua motivação da linha de viver as promessas de Deus, tirar a sua motivação de cumprir um propósito que Deus já colocou no teu coração, meu irmão. Aleluia! Aleluia! Obed-Edom foi só crescendo. Depois que ele teve um encontro com a presença, ele nunca mais regrediu.
ela começa dizendo: eu me rasgo. O que é eu me rasgo? Eu me entrego. Sabe? Eu não meço esforços. Sabe? Eu vou romper o cansaço. Eu vou colocar como meta em 2023 a presença de Deus na minha vida como prioridade. Aleluia! Oh, aleluia! Precisamos colocar meta para nós progredirmos, irmãos, porque senão o tempo vai passando e a gente só vive o que Deus tem para nós de tempo em tempo. Já viu aquele tempo em que nós estamos com todo o gás na obra, no evangelismo, no ministério, servindo, pregando, cantando, ajudando, mas depois a gente vai regredindo, vai voltando para trás, e Deus não quer que a gente regrida mais. Deus quer que a gente avance, meu irmão. Verdade. Porque nós tivemos encontro com Deus. Já descobrimos o que Deus tem para nós. E nós não podemos deixar que as situações difíceis, as lutas que nós enfrentamos no dia a dia, meu irmão, roube a nossa motivação. Se eu fosse fazer uma pergunta para você dessa manhã aqui, quando as pessoas olham para você, o que elas identificam em você? Qual é a definição que você tem quando alguém olha para você? O que alguém pode definir você quando olha para você? Eu tenho uma definição, meu irmão. Quem olha para mim precisa ver que eu sou uma pessoa perseverante. Eu tenho uma definição. Será que você tem uma definição? Alguém quando olha para você diz assim: não, esse aí, a definição dele é motivação. Temos que ter uma definição. Não, essa aí, a definição dessa menina aí, dessa mulher, é perseverança. E como é que a gente vai mostrar essa definição para outras pessoas? Irmão, é progredindo sempre, é avançando sempre. Como é que alguém vai identificar você como uma pessoa perseverante se você vive uma vida de instabilidade espiritual? Se você vive uma vida de instabilidade nas promessas de Deus, ora eu acredito, ora não acredito, como é que você vai ter uma definição por parte de alguém? Não, aquela pessoa lá é uma pessoa de oração. Sabe, precisamos, irmãos, ter definições na minha vida. Eu estava aqui e falei: Deus, qual definição de repente, qual visão que as pessoas têm quando olham para mim?